aqui novamente hoje para falar sobre a problemática teológica doutrinária sobre a permanente virgindade de Maria. Argumentos e contra-argumentos. Este pertinente tema vem na sequência da quadra natalícia em que estamos a viver e senti-me por necessidade de abordá-lo, uma vez que tem sido objeto de infindáveis querelas doutrinárias ao longo dos séculos entre os católicos e os protestantes. Os católicos entendem que Maria foi virgem e viveu virgem para toda a vida. Os protestantes refutam este entendimento, considerando que depois do nascimento do Senhor Jesus Cristo, Maria envolveu-se maritalmente com o seu marido, José, e em consequência disso tiveram filhos e filhas. Antes de dar a minha modesta opinião, importa só fazer um breve esclarecimento. Desde logo dizer que tanto os católicos como os protestantes estão unânimes no sentido que a concepção do Senhor Jesus Cristo foi um ato miraculoso que não teve qualquer tipo de comparticipação, ajuda ou colaboração humana, mas sim única e exclusivamente divina. Pronto. Só que a sequência depois dos acontecimentos, que há uma divergência que vou tentar aqui descortinar. Tal como eu, enfim, expliquei e também relatado nas Escrituras Sagradas, depois de José estar a ponderar sobre como é que ia fazer, dar o desfecho final da sua história com Maria, o anjo Gabriel apareceu-lhe em sonhos, explicou-lhe todo o processo da salvação e, em consequência disso, o autor sagrado diz-nos que José recebeu Maria por esposa sem ter tido antes relações conjugais com ela. Ou seja, noutra versão diz, ele recebeu a sua mulher e não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, pôs-se por nome de Jesus. Esta passagem está em Mateus 1, 24, 25. Mas, no entanto, nós sabemos que, depois deste nascimento do Senhor Jesus Cristo, José e Maria tiveram outros filhos e filhas. Aliás, está contido em Mateus capítulo 13, de versículo 53 a 56. E passo a ler. Depois de todas as sequências do percurso do Senhor Jesus Cristo, diz-nos que a multidão ficavam admirados com a sua doutrina e ao mesmo tempo também incrédulos. E diziam assim, nomeadamente no versículo 55 do capítulo 13, diz assim: não é este o filho do carpinteiro? Não é Maria sua mãe? E não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem cá também todas as suas irmãs? De onde lhe vem então tudo isto? Esta é a primeira tônica da ênfase aqui, que estão a dizer claramente que estão de irmãos e irmãs de Jesus. Mas não é só isso. São estes mesmos irmãos que na festa dos tabernáculos, no capítulo 7 de Evangelho segundo João, eles não acreditaram no Senhor Jesus Cristo. Mas, no entanto, depois da ressurreição do Senhor Jesus, eles acreditaram e, enfim, juntaram com os discípulos para adorar e celebrar a morte expiatória do Senhor Jesus Cristo, tal como está contido em Atos capítulo 1, de versículo 14. O apóstolo Paulo, depois da sua conversão nas zonas, no caminho de Damasco, e consolidar a sua fé nas regiões das Arábias, voltou para Jerusalém e teve encontro com Tiago, irmão do Senhor, tal como fez questão de relatar em Atos capítulo 1, de versículo 17. Pese embora divergências doutrinárias, porque a Igreja Católica entende que aqueles irmãos não são propriamente irmãos sanguíneos do Senhor Jesus, ou seja, são meios irmãos. Numa outra abordagem, podemos dizer, são primos irmãos, tal como eles alegam. Mas eu acho que esta interpretação não tem qualquer tipo de fundamento. Desde logo nós vemos aqui o cuidado muito especial que a multidão teve em relação à própria família do Senhor Jesus. Eles começaram no versículo 55. Não é este o filho do carpinteiro? Neste caso, o pai do Senhor Jesus Cristo, o pai terreno do Senhor Jesus Cristo. Não é Maria a sua mãe? Mãe. Falaram em primeiro lugar os progenitores, primeira linha reta. E depois vão mais à frente. E não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem cá também todas as suas irmãs? De onde lhe vem isto? Ou seja, nós vemos aqui o cuidado especial que a multidão tem em relação àquilo que podemos dizer a família mais próxima do Senhor Jesus, como de qualquer outra pessoa. Invocaram em primeiro lugar os seus progenitores. E depois os seus progenitores, os seus irmãos.
A Igreja Católica nega isto, diz que são primos irmãos, mas não tem lógica. Por quê? Porque se realmente eles fossem primos irmãos do Senhor Jesus Cristo, a multidão ia logo também invocar os tios e tias do Senhor Jesus, porque os tios e as tias do Senhor Jesus têm mais proximidade com ele do que propriamente os seus primos e primas. Ora, não faz sentido eles falarem dos progenitores do Senhor Jesus e depois saltarem e falarem dos seus primos e primas. Podem até falar dos seus primos e primas, iam falar também dos seus tios e tias, porque essas pessoas deviam viver nessa localidade e são mais próximas do Senhor Jesus. Logo, esse entendimento não colhe por esta razão que eu já invoquei. Depois de Maria ter dado a luz ao Senhor Jesus Cristo na Belém de Judeia, os autores sagrados, nomeadamente o evangelista Mateus e Lucas, usaram a expressão filho primogênito, contrastando com o filho unigênito que se usa quando se refere a Jesus com Deus Pai. Pronto, o primogênito, como certamente saberão, é um primeiro entre irmãos. Quando se diz filho primogênito, está a dizer que aquele casal tem outros filhos. Aquele é o primeiro entre os filhos depois que vieram. Pronto, esta é a grande tônica de diferença de mostrar que Maria teve outros filhos com José, porque se não fosse isso, diziam, teve o seu filho unigênito, mas os autores chegaram a ter seu filho primogênito. Ou seja, primogênito na cadeia entre cá mais irmãos. Mas antes ainda mais de divagar, importa salientar esse conceito de filho de Deus. Por que é importante fazer essa abordagem? Para depois contra-argumentar as teses que depois foram defendidas pela Igreja Católica. O conceito filho de Deus tem 4 grandes significados na Bíblia. Desde logo um conceito nativista, no sentido que todas as criaturas são filhos de Deus. Todos os seres humanos, num conceito lato sensu, são filhos de Deus. Este é o primeiro significado que o conceito de filho de Deus tem na Bíblia. E o segundo significado é um significado peculiar, de exclusividade. Aqueles que são filhos de Deus são aqueles que Deus escolheu, aqueles que são salvos. E pode-se entender, por exemplo, a nação israelita, o povo excluído de Deus no Antigo Testamento, é considerado povo separado por Deus, logo são filhos de Deus. E também aqueles que professaram num conceito geral, que não interessa a nacionalidade, que aceitam abraçar a fé cristã, a fé bíblica, estes também são considerados filhos de Deus. Neste segundo significado, o conceito é da peculiaridade, da pertença exclusiva de Deus como sendo, fazendo parte de filhos de Deus. Mas é Deus que escolhe nesta segunda sequência do significado de filho de Deus. A terceira sequência tem um significado messiânico. Jesus Cristo é filho de Deus porque ele vem na linhagem de Davi. Não se traduz propriamente a sua divindade, mas sim a sua linhagem messiânica, que tem a primeira concretização na promessa abrâmica, que depois se concretizou naquilo que podemos dizer a promessa davídica. A promessa abrâmica está contida em Gênesis capítulo 3, versículo 1 a 3, se não estou em erro, e a promessa davídica em 2 Samuel capítulo 7, versículo 14, que através de Davi sairia aquele que apacentará o povo de Israel, aquele que vai salvar a humanidade dos seus pecados. Pronto, este terceiro significado é um significado messiânico, que não tem propriamente a ver com a divindade do Senhor Jesus Cristo. Quarto significado tem um significado teológico, o significado da própria divindade do Senhor Jesus Cristo. E só se atribui ao Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo é filho de Deus, tal como eu mencionei nisso. É o filho unigênito de Deus. Este conceito filho aqui remete-nos para a divindade do Senhor Jesus Cristo, como sendo a segunda pessoa da Trindade. E ele é o filho de Deus, é o único neste contexto que se aplica filho unigênito de Deus. Aliás, este é um entendimento que é explanado de forma mais evidente no Novo Testamento, sobretudo no Evangelho segundo João, que diz: no princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Estava com Deus no princípio do mundo. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele nada não foi feito se fez. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. A luz resplandeceu nas trevas e as trevas não o compreenderam. E depois o autor sagrado fala do percurso de João e no versículo 10 diz que estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu.
Veio para que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, a saber, deles o poder de serem feitos filhos de Deus, as quais não nasceram da carne, nem da vontade da carne, mas de Deus. E depois no versículo 14 diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio da graça e de verdade. Ou seja, esse conceito de Filho de Deus, num conceito teológico, remete-nos para a divindade do Senhor Jesus Cristo como sendo a segunda pessoa da Trindade e como sendo o próprio Deus que criou tudo e por tudo subsiste através dele. Pronto, estes são 4 significados aqui do conceito de Filho de Deus. Mas voltando, a Igreja Católica entende que no conceito, quando se diz ali que Jesus, Maria, teve o seu filho primogênito, a Igreja Católica entende que o primogênito não deve ser entendido como primeiro de uma sequência. Ou seja, eles entendem que isso não tem qualquer tipo daquela consideração que nós partimos quando a pessoa diz o filho primogênito, não é propriamente um primeiro na sequência. Por todos eles, o Papa Emérito Bento XVI, neste seu livro aqui, que é Jesus de Nazaré, a infância de Jesus Cristo, ele vai refutar a ideia da primogenitura não sendo como sendo uma cadeia de sequência. E vou passar a ler breves excertos dessa sua fundamentação. Ele diz assim: o primogênito não é necessariamente o primeiro de uma série em sucessão. O termo primogênito não alude a uma numeração em atos, mas indica a qualidade teológica expressa nas mais antigas coleções de Israel. E depois, mais à frente, ele vai invocando que o conceito de primogenitura adquire uma dimensão cósmica. Cristo, Filho encarnado, é, por assim dizer, a primeira ideia de Deus e antecede toda a criatura que está ordenada para ele e a partir dele. Por isso, é também princípio e fim da nova criação que teve início com a ressurreição. Ou seja, a Igreja Católica nega esta evidência e vem fazendo uma outra interpretação equivocada do conceito primogenitura, porque nós sabemos, essa interpretação que o Papa dá, que é uma interpretação também que a Igreja Católica segue, ele está a falar numa outra dimensão do Senhor Jesus Cristo, que é a primícia de todos aqueles que dormem, porque Jesus Cristo é o nosso irmão mais velho. Na sequência que, nesse conceito messiânico que eu estava a dizer, Filho de Deus, de que vem da linhagem de Davi, é esse Messias que quebra todas as correntes e através dele todos passam. Ou seja, ele é atribuído como sendo o nosso irmão mais velho. Ele é o nosso irmão. Jesus é a cadeia primeiro que antecede muitos irmãos. Aliás, está expresso como o Papa bem fundamentou. Só que ele faz uma interpretação diferentemente no conceito que o evangelista Mateus e Lucas estão a atribuir o conceito Filho de Deus. Pronto. Há esta sequência toda de contra-argumentos que podemos refutar. Quer dizer, ele diz o que ele diz ali é verdade, mas é numa outra dimensão. Jesus Cristo é primícias dos que dormem. Ou seja, Jesus Cristo é o primeiro de uma cadeia de muitos irmãos. É Jesus Cristo que quebrou a barreira da morte e nesse quebramento da barreira da morte passamos todos nós, aqueles que são filhos de Deus, aqueles que são escolhidos no plano salvífico de Deus, e passamos. E nessa sequência, Jesus Cristo é o nosso primogênito, e assim podemos dizer. Que não tem nada a ver com o primogênito de José e Maria, porque isso é outra dimensão do conceito primogenitura. Pronto. Mas há ainda contra-argumentação da Igreja Católica. Dizem assim, já que as pessoas dizem que Maria e José tiveram filhos invocando que teve o seu primeiro primogênito, então, por que razão, quando Jesus Cristo estava na cruz, não entregou os seus irmãos à sua própria família, os seus próprios irmãos para cuidarem da sua mãe? Por que o Senhor Jesus não fez isso? Porque nós vemos que, junto da cruz, Jesus Cristo entregou a sua mãe a um discípulo amado. Isto está expresso em João, capítulo 19, de versículo 25 a 27. Ou seja, Jesus Cristo entregou a um estranho, digamos assim, a custódia da sua própria mãe. E a Igreja Católica refuta esta ideia de que, se Jesus Cristo tivesse realmente irmãos e irmãs, tal como nós estamos aqui a alegar, Jesus não preocupava em entregar um estranho, um discípulo, a sua mãe. Deixava com os seus irmãos e eles cuidavam da sua mãe. Numa primeira leitura, poderá parecer até lógica e poderá dar a entender que é um argumento convincente, mas não tem qualquer tipo de base, e vou explicar porquê.
Desde logo, os irmãos do Senhor Jesus Cristo sempre foram incrédulos com ele. Sempre hostilizaram a sua mensagem. Eles não acreditavam nele. Eles só passaram a acreditar no Senhor Jesus Cristo depois da sua ressurreição. Primeira questão. E a segunda questão é que, porque eles não acreditarem no Senhor Jesus, e uma vez que eles viviam lá no norte da Galileia, eles não vieram, possivelmente eles não estiveram na crucificação do Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que Maria sempre acompanhou o Senhor Jesus e viveu a sua vida condicionado ao seu próprio filho de forma incondicional. Mas os irmãos não foram com isso assim com o Senhor Jesus Cristo. Não compreenderam o Senhor Jesus Cristo. Esta é a razão pela qual esses relatos estavam lá no capítulo 7 de Evangelho de João, capítulo 5, que eles próprios não acreditavam no Senhor Jesus. Mas essa é a razão pela qual possivelmente eles não estiveram lá na crucificação de Jesus. Essa é a primeira questão. E a segunda questão, o facto até de Jesus ter irmãos, mesmo até que eles estivessem lá, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Jesus, como sendo o primeiro filho, e também uma hostilidade que ele teve, os irmãos fizeram com ele, e pode até vir a dar em retaliação, poderia, falando humanamente, porque a mãe também seguiu Jesus de forma incondicional. E Jesus, para reforçar o amparo da sua mãe, saindo deste mundo, para saber que a sua mãe vai ficar bem protegida, vai ficar bem, ele entregou a um discípulo amado a cuidado da sua mãe, que neste caso é João. E este discípulo amado não é um qualquer discípulo, é um discípulo que sempre teve com o Senhor Jesus nos momentos determinantes. É muito mais do que um discípulo. Aliás, ele é apelidado discípulo amado. E nós sabemos que há amigos mais chegados do que irmãos. Há pessoas que nós não saímos da mesma barriga e às vezes surpreendem-nos muito mais do que aqueles que nós saímos da mesma barriga. Por isso o autor sagrado no provérbio diz que há amigos mais chegados do que irmão. E este amigo do Senhor Jesus, este discípulo de Jesus, era um discípulo muito mais do que um discípulo, era um irmão do Senhor Jesus. Por isso Jesus confiou-lhe esta tarefa para segurar o amparo da sua mãe. Se porventura os seus irmãos não vieram a corresponder, ao menos que esse discípulo cuide da sua mãe. Isso é uma preocupação normal e natural que acontece. Aliás, mesmo do ponto de vista de direito da família e de sucessões, muitas das vezes os verdadeiros herdeiros não são eles que cuidam dos interesses do patrimônio de cujos, neste caso do falecido, por razões que têm a ver por falta de confiança ou por causa que se diz indignidade, casos de muitas desconfianças, de rivalidades familiares. Às vezes o falecido, o de cujo ou quem vai morrer, atribui o seu cuidado, o seu patrimônio a um estranho que ele entende que essa pessoa está mais bem colocado para gerir os seus interesses. Poderá ser também este caso, uma vez que Jesus, os seus irmãos ainda não tinham convertido, não tinham acreditado nele e eram hóspedes para com ele. Quer dizer, ele, humanamente falando, poderia dizer, olha, para garantir o sustento, o cuidado da minha mãe, é melhor deixar com esse discípulo amado, ele vai cuidar melhor da minha mãe. Nessa lógica, humanamente falando. Talvez isso que poderá ser entendido, esta questão do Senhor Jesus, cuidar a sua mãe a um discípulo amado. Não tem nada a ver como a igreja diz, é porque ela não teve filhos e filhas, porque se tivessem, esses mesmos filhos e filhas estariam a cuidar da sua mãe. Feito este enquadramento, isto para dizer o quê? O senhor ou a senhora, ou a pessoa que me está a ver ali, poderá dizer, mas isto não é oportuno estar a falar esse tema uma vez que estamos na quadra. Enfim, até é verdade, mas é uma verdade parcelar. Na medida que esta questão é uma questão muito importante na doutrina católica, porque está ligado a outra doutrina, que é a doutrina da divinização de Maria. Porque a Igreja Católica, que eu vou abordar no próximo vídeo, porque a Igreja Católica entende que Maria não envolveu, que a Maria, além de ela não envolver, que ela viveu virgem toda a vida, ela não herdou o pecado original. Logo, ela é co-redentora e faz parte daquilo que podemos dizer do processo da salvação. Em consequência disso, ela merece ser devotada e merece ser adorada e merece ser, enfim, pedidas nas nossas preces, as nossas, de coadjuvar-nos nos nossos desafios, etc, etc. Esta é a razão pela qual a Igreja Católica faz uma veneração a ela e fazendo questão até de acrescentar pontos que não estão na Bíblia, nomeadamente na Ave Maria, que se diz lá, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora na nossa morte.
Esse acréscimo não está nas Escrituras, não está lá no cântico depois que Maria fez. Mas a Igreja Católica força essa parcela para poder dar cunho de que ela não herdou o pecado original e, em consequência disso, ela também faz parte da natureza divina porque ela é mãe de Deus, o que não corresponde à verdade. Mas eu vou explicar essa situação no próximo vídeo, de intercruzar a virgindade de Maria com a sua divinização, porque como alguns certamente saberão, que essa tese, essa doutrina, tem um grande acolhimento na teologia católica. Por quê? Porque Santo Agostinho, que foi o primeiro, que desenhou de que o pecado original tem os seus vírus na libido, neste caso através de ato sexual. Essa é a razão pela qual a Igreja Católica tem algumas reservas no que toca ao usufruto da sexualidade e considera que tem que ser pensado só no ato da procriação. Mas no próximo vídeo vou explicar isso de uma forma mais clarividente e mais sustentada. Mas para dizer que são realidades intercruzadas, essa é a razão pela qual, nesta quadra, não podia me livrar de falar desta questão. Poderá parecer inoportuno, mas é oportuno, uma vez que coloca em causa a grande centralidade, a grande doutrina da fé, que é Jesus Cristo é o único Senhor, é o único que merece louvor e adoração, é o único que não pecou. Fora de Jesus Cristo, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, como diz o apóstolo Paulo em Romanos. Que Deus vos abençoe, que Deus vos guarde e muito obrigado.